A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade. Quero falar de alguns nomes e títulos do Espírito Santo e de como ele é chamado na Bíblia. Aqui em João 16, 13, ele é chamado Espírito da Verdade. Em Hebreus, capítulo de número 10, verso 29, o Espírito é chamado o Espírito da Graça. Diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça. Em Romanos capítulo 8, verso 2, o Espírito é chamado o Espírito da vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Em Efésios capítulo 1, verso de número 13, ele é chamado o Espírito da promessa. Efésios 1,13 diz assim, olha, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Em Romanos 8, de número 15, ele é chamado, 8,15, o Espírito de adoção, para que não recebesse o espírito da escravidão, por outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3, capítulo 1, verso 7, ele é chamado de o espírito de poder, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, e também ele é chamado de espírito de amor e de moderação. 3 nomes aqui encontramos para ele: espírito de poder, algumas traduções dizem fortaleza, de poder, de amor, de moderação. Em Romanos capítulo 1, verso de número 4, ele é chamado de espírito de santificação, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito de santificação ou de santidade. Em Efésios, capítulo 1, versículo de número 17, ele é chamado de o Espírito de sabedoria, e também ele é chamado de Espírito de sabedoria. Em Isaías 11, 2, diz: para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1,17, ele também é chamado de espírito de revelação. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 14, diz em 1 Pedro 4,14, chamado de espírito de glória, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13, ele é chamado de Espírito da fé, ou Espírito de fé, e temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos.
em Zacarias 12:10, ele é chamado de espírito de súplica. Olha o que o profeta Zacarias diz, 12, versículo 10. Esse é o mesmo profeta que disse: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E em Isaías capítulo 11, versículo de número 2, nós vamos encontrar aqui em Isaías 7 qualidades desse espírito. Uma delas já falamos, né? O espírito de sabedoria, mas ele é espírito de inteligência, ele é espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor, e é o espírito do Senhor, também em 2 Coríntios 3,17. 20 nomes de como ele é chamado. É chamado espírito da verdade, da graça, da vida, da promessa, de adoção, de poder, de amor, de moderação, de santidade, de sabedoria, de revelação, de glória, de fé, de súplica, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, temor do Senhor, o Espírito do Senhor. Que você receba o Espírito do Senhor. Muito bem, acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. No YouTube, PR Eugênio Piacentini. E ali você tem um comentário da Bíblia. Amém.